Sabe aquela pergunta que acompanha a humanidade há milênios? Uma pergunta tão básica, mas tão profunda que define tudo ao nosso redor? É sobre essa grande questão que a gente vai conversar hoje. A pergunta é essa: do que tudo é feito? Parece simples, né? Mas pense bem. Das estrelas gigantescas lá no céu até as coisas mais simples do nosso dia a dia, qual é o ingrediente básico do universo? A busca por essa resposta é, olha, uma história e tanto. Bom, para começar a desvendar esse mistério, a gente precisa de um ponto de partida, um conceito que está literalmente em todo lugar e que define nosso mundo. Esse ponto de partida é a matéria. Então, o que é matéria, afinal? De um jeito bem direto, é tudo. Tudo que existe ao nosso redor. As árvores, as casas, um simples caderno e sim, até os nossos próprios corpos. Tudo isso aí é matéria. É basicamente a coisa da qual o mundo é feito. E o mais legal é que ela está em todo lugar. Faz um teste, olha em volta agora. Tudo que se pode ver, tudo que se pode tocar é matéria. Esse é o nosso chão firme para começar a entender a realidade. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Mas muito tempo mesmo, bem antes de existirem laboratórios ou microscópios. A primeira grande tentativa de explicar do que a matéria era feita veio de um jeito bem diferente. Um experimento puramente mental, lá na Grécia Antiga. E os arquitetos dessa ideia foram dois pensadores gregos, Leucipo de Meleto e o seu aluno mais famoso, Demócrito. A gente está falando de quase 2.500 anos atrás, e eles não tinham nenhuma ferramenta, a não ser a própria cabeça. E só com o poder da razão, eles chegaram a um conceito que mudaria o rumo da história. A lógica deles foi a seguinte: imagina que a gente pega qualquer pedaço de matéria e começa a dividir. Corta no meio, pega um pedaço e corta no meio de novo, e de novo, e de novo. Eles pensaram, bom, tem que chegar uma hora em que não dá mais para dividir. Teria que existir uma partícula final, fundamental. Esse experimento mental é bem fácil de visualizar, né? Primeiro passo, pegue qualquer coisa. Segundo, divida. Terceiro, continue dividindo sem parar. E o quarto passo é a conclusão inevitável. Uma hora, a gente vai chegar numa parte tão pequena que ela simplesmente não pode mais ser dividida. Ela seria, por definição, indivisível. E claro que eles deram um nome para essa partícula final. A palavra que eles usaram veio do grego, átomos. E adivinha o que significa? Exatamente isso, indivisível. E foi assim, como uma ideia filosófica, que nasceu o conceito do átomo. Mas você sabe, uma ideia, por mais genial que seja, ainda é só uma ideia. Precisa de provas. E a jornada do átomo, saindo do campo da filosofia e entrando no mundo da ciência, foi bem longa e marcou uma virada de chave gigantesca na busca por conhecimento. E aqui tem um detalhe que é impressionante. A ideia do átomo foi proposta lá por 450 a.C., mas ela só começou a ser testada de verdade com experimentos científicos no início do século XIX. Ou seja, existe um buraco de mais de 2.000 anos entre o conceito e a prova. Isso mostra perfeitamente a diferença entre as duas épocas. Na Grécia Antiga, a ferramenta era o pensamento puro, a lógica. Já a partir do século XIX, as ferramentas eram outras: a observação, a experimentação. O método científico tinha chegado para valer. E com essa nova abordagem, a ciência foi além. Não bastava mais só confirmar que o átomo existia. O objetivo agora era descrever como ele era por dentro, qual a sua estrutura. E foi aí que começaram a surgir os famosos modelos atômicos, as primeiras tentativas de desenhar esse mundo invisível. Pense de novo nesse número. Mais de 2.000 anos. Esse foi o tempo que a humanidade esperou para que a tecnologia e a ciência conseguissem finalmente testar uma ideia que nasceu na filosofia. É uma prova incrível de paciência e persistência. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é quase uma ironia, né? A palavra átomo foi criada para significar literalmente indivisível. Então, o que será que aconteceu com a ciência e com tudo que se sabia sobre a matéria no dia em que os cientistas finalmente conseguiram dividir o indivisível?